em Araxá, Minas, tá? E 18 de julho de 1920. Eu sou filha de João Pereira Júnior e Lídia Pereira Cardoso. Eu era a mais velha dos irmãos. Depois era eu, o Gustavo, o Heraldo. Morreram os dois, que até morriam muito crianças, né? Os falsos morreram. E com uma distância maior, Júlio. Estudei no grupo escolar Delfim Moreira. Eu mesma fui me matricular. A minha mãe era uma mulher muito caseira. Meu pai era negociante e tinha venda. E então, ele não podia, eu mesmo fui me matricular. E olha o que eu falei. Olha, eu quero ir para a aula da dona Alice Moura ou da dona Rita Pernel, que as outras professoras não prestam. E naquele tempo eu tinha a filha dos adiantados, dos médicos atrasados. Me puseram na filha dos atrasados, porque eu tinha chegado atrasada das outras. Peguei uma do filho da filha dos médicos, falei, vamos trocar, eu te dou. Elas eram pobres, né? Eu falei, eu te dou pão com manteiga, você me dá o seu lanche. Estudei do primeiro ao quarto ano. Depois do quarto ano, eu fui para o colégio São Domingos. Fiz primeiro de adaptação, segundo de adaptação, primeiro normal, segundo normal, terceiro normal. Com 15 anos, eu era professor. E aí, toda vez que eu precisava de substituta, eles me chamavam, porque eu me esforcei muito. E aí, eu fui lecionar no próprio colégio São Domingos, onde eu estudei, eu fui lecionar. E eu estudei lá, eu lecionei até eu me casar. A minha última diretora, eu chamava Irmã Ângela da Eucaristia. Ela falou para o Anjo, eu estou muito feliz da Eleusa se casar, mas eu só sinto uma coisa, eu vou perder a minha maior professora. Aquilo me encheu de muita felicidade, porque maior professor é uma coisa muito boa, né? O Ângelo foi um outro moço, só aqui de Patrocínio Paulista. Ele morava em Patrocínio Paulista. Casei e vim para Patrocínio Paulista. O Ângelo era 12 anos mais velho do que eu. E Patrocínio Paulista nasceram os outros meus filhos. O Ângelo nasceu em São Sebastião do Paraíso, filho de Santo Masculino e Ana Bísio Masculino. Então, em Patrocínio Paulista, o Ângelo tinha um amigo, o pai do Chico Rosa, aqui de Batatais. E ele morava em Tirapuã e o Ângelo em Patrocínio, mas o Ângelo era médico. E ele falou, olha, nós precisamos mudar para a cidade maior, porque nossos filhos estão ficando grandes e precisam de melhores colégios. E então o Ângelo veio aqui para Batatais.
E eu, porque o anjo era muito seguro. A primeira vez que eu dei a conta da casa para ele, nossa, isso tudo! Eu falei, cheguei à conclusão, eu tenho que trabalhar para ganhar. E eu era professora lá só de canto orfeônico, que tinha um professor de história. Quem me influenciou muito para eu lecionar foi um professor de Franca, Davi Eubank. Aí eu fiz a amizade com a Neida Cury, a Aparecida Cury. Então eu falei com a Neida, ô Neida, eu queria lecionar. Ela falou, gente, eu esqueci de falar que lá em Patrocínio Paulista, eu fundei um ginásio, uma escola, eu com outras vezes lá, nós fundamos uma escola lá em Patrocínio Paulista, sabe? Uma escola já de tipo de ginasial, sabe? O IESA naquela época era longe, não era lá em cima ainda, né? Eu, a princípio, vim a pé. Depois, eu comprei um Volquinho. Comprei o Volquinho porque ficava mais fácil, né? E eu também, daí já comecei também a dar aula no Castelo. Às vezes eu dava aula no IESA e dava aula no Castelo. E dava aula também na escola de comércio, né? Mas depois, quando as minhas aulas no IESA foram aumentando, e eu também dava aula no Castelo, aqui no grupo do Castelo, eu pensei em deixar a escola de comércio. Eu deixei a escola de comércio. Quem foi me substituir na escola de comércio foi o Cláudio Dalpico. Eu estudava muito. Estudava muito. Arranjei até um professor de música para me ajudar a ensinar teoria, aquela teoria mais pesada musical. Eu contratei um professor. E esse professor, ele tocava vários instrumentos, era o Sesquinho. E ele puxia muito de música, né? E ele ficou, ele vinha 3 vezes por semana tocar acordeon aqui para mim, para eu aprender as músicas, para ensinar lá no IESA, né? A aprender as músicas. E me criou uma amizade muito grande com o Sesquinho. E essa amizade era muito boa, porque ele era profundo conhecedor da teoria musical. E muita coisa que eu aprendi com ele. Agora, os meus filhos, eu não precisei de ser médico com eles para estudar, não. Porque eles gostavam de estudar. O Marco, quando veio para cá, ele já veio no 3º ano. Ele começou a estudar lá em Patrocínio Paulista. Aí a Mariângela veio, ela foi dar aula de uma professora que era de Ribeirão Preto, Renata Rossi. E essa Renata era muito brava, então uma pessoa daqui até me falou, não põe na escola, na classe da Renata, não, Renata até belisca meus meninos. Mas ela foi, eu falei, deixa ela na escola da Renata. E ela foi,
A dona Renata gostava muito dela. Eles formaram aqui. O Túlio e o Marco foram logo conseguir matrícula na USP, em Ribeirão Preto. A Mariângela, na Pontifícia Universidade de Campinas, né? A PUC de Campinas. E o Cláudio foi para a Ponte Técnica. Quer dizer, eles pegaram escola boa, né? Só que a Mariângela tinha uma dor de cabeça muito grande e tinha aneurisma, né? E ela casou com o Sebastião. Tem o filho Fernando. Fernando é médico, mora em Ribeirão. O Túlio, meu filho, tem 3 filhos. Humberto, Marília e Fábio. O Marco tinha... Os filhos do Marco é a Juliana e a Daniela. São duas moças. O Cláudio tem 3 filhos. 3. Tem Renata, Marina e Cláudia. Eu fui professora de História. Lá em Araxá, quando eu morava em Araxá ainda, eu fiz um curso de Educação Física. Até Educação Física, lá no ginásio de Patrocínio Paulista, eu dei para a turma feminina. Gente, eu fui presidente das damas de caridade. Eu estou afastada porque eu não posso mais ir. E isso eu trouxe meu pai, que o meu pai era vicentino lá em Araxá. E agora, quem é minha companheira constante é a Helena. A Helena mora comigo há 30 e tantos anos. Então, eu considero a Helena como minha irmã. Uma coisa que me baqueou muito foi a morte do Marco Antônio. Uma morte, assim, quase repentina, em sistema pulmonar. Me baqueou muito. E até hoje ainda a Lúcia veio. A Lúcia continua vindo aqui tudo. Mas me dá uma dor no coração, viu? Uma coisa assim, ele almoçou, ele estava conversando com a Daniela, ontem esteve aqui em casa. E de repente, sentiu aquela falta de ar, e eles desceram com ele da casa dele. Quando chegou na porta da casa dele, ele tinha morrido. Foi uma morte assim muito. Nossa! E quando o Cláudio veio e me contou? Ele me contou assim: ô mãe, nós vamos para frente porque o Marco morreu. Eu falei: nossa, o Marco morreu? Que coisa horrorosa. Ai, menino, quando eu cheguei lá, o Marco estava tão bonito. Depositado, assim, eu não esqueço, sabe? Com a roupa clara, aquele semblante de sossego, de paz. Então eu pensei assim, a missão dele aqui na Terra já está cumprida. Ele foi fazer lá no céu. Lá no céu tem ele e a Mariângela. A Mariângela sofreu muito. A Mariângela, quando ela morreu, foi um descanso. Ela tinha aneurisma. Eu sou alexandrense. Eu sou de nascimento, mas eu considero Batatais minha terra por ação.